Se tem uma montadora que não sabe lançar carros no Brasil, é a Peugeot. No vídeo de hoje vamos levantar várias situações de lançamento onde a Peugeot errou em várias coisas. Então já deixa o seu like para ajudar o canal e bora ver juntos os motivos da Peugeot ter tanto preconceito aqui no Brasil. A história da Peugeot no mundo é bem longa. Ela foi fundada em 1810. Sendo assim a marca de automóveis mais antiga do mundo. Lá fora ela já ganhou 5 vezes carro do ano na Europa, 9 vezes carro do ano na Espanha, 5 vezes na Itália e 2 vezes na Irlanda. Além disso ela já ganhou 5 vezes o Campeonato Mundial de Rally, 2 vezes o Campeonato Mundial de Resistência e 2 vezes o Intercontinental Le Mans Cup. Tudo isso eu quero mostrar para vocês como a história lá fora e aqui no Brasil são bem diferentes. A primeira fase no Brasil. Os primeiros carros que tivemos da Peugeot aqui no Brasil eram carros muito interessantes. Tivemos a picape diesel 504, o hatchback 205, o sedã 405, o subcompacto 106, o hatch médio 306 e o sedã 406. Mas bem no finalzinho dos anos 90 era apresentado o Peugeot 206, um dos maiores sucessos da marca aqui no Brasil. Importados da França e da Argentina, era vendido em 3 opções: Soleil, Passion e Rally, todos com motor 1.6 8 válvulas de 90 cavalos. E tá aqui talvez a primeira falha da Peugeot em lançamentos do carro do Brasil. Ela tentou posicionar o carro um pouco acima, entregando apenas esse motor 1.6, sendo que a maioria dos carros que vendiam bem tinha motorização 1.0. Esse foi um dos primeiros lançamentos da Peugeot atrasado, já que em 2001 apenas chegou a versão 1.0 para os carros. Nesse mesmo ano o motor 1.6 passou a ser 16 válvulas, indo para agora 110 cavalos. 3 anos depois, a Peugeot simplesmente resolveu trocar 1.0 pelo 1.4 8 válvulas, que de fato fazia muito mais sentido para o carro, mas já deixava aquela sensação de que a Peugeot ficava abandonando motorizações, e ficava aquela sensação ruim de quem comprou o modelo 1.0 de ter uma péssima revenda. De 2002 a 2009 ele vendeu 255 mil unidades. São números bons principalmente pelo preconceito que a marca sofria naquela época. O Brasil não merece o verdadeiro 207. Em 2008 chegava o novo Peugeot 207, que de novo não tinha nada. Sendo vendido lado a lado com o Peugeot 206, era nítido que era exatamente o mesmo carro, porém com atualizações estéticas que não combinavam com o porte que ele tinha. O verdadeiro 207 era um carro mais largo, então esses grandes faróis acabavam se diluindo em todo aquele volume de carro. Quando pegaram esses faróis e forçar a barra num carro que era nitidamente menor, ficou bem desproporcional. Obviamente com o tempo a gente acabou acostumando, mas no lançamento era nitidamente um carro gambiarra. Já na traseira simplesmente trocaram a identidade da lanterna, trazendo o que o 207 novo realmente entregava lá fora. Provavelmente quem mais deu trabalho foi adaptar o painel para caber no 206. E de fato a identidade é bem parecida. Se você pegar o 207 verdadeiro e o 206, eles têm praticamente o mesmo painel. Você vai notar ali do console central para baixo que tem uma diferença maior. Se a Peugeot tivesse realmente lançado o 207 aqui no Brasil, ela estaria bem adiantado com o que iria ser sucesso de carros ali por 2015 para frente. Mas todas as montadoras francesas criaram esse gap ali de espaço de não entregar os produtos europeus e começar a fazer gambiarra nos produtos lançados lá nos anos 2000, finalzinho ali dos anos 2000. Assim como não tivemos o Clio europeu, assim como o C3 também ficou desatualizado aqui no Brasil, apostando simplesmente na estratégia de ter um carro mais barato para produzir e assim entregar um carro mais barato para o brasileiro. Não durou muito e em 2014 foi encerrada a sua produção, entrando em um mercado já esfriando. Nos anos 2000 era um tremendo sucesso as picapes compactas no Brasil. Tínhamos o Fiat Strada, Volkswagen Saveiro, Ford Courier, a Chevrolet já tinha Montana também. Era o desejo de 9 em cada 10 jovens ter uma picape como primeiro carro. E foi aí que a Peugeot teve a brilhante ideia de criar a picape compacta dela também. Lançada em 2010, ela tinha 3 pacotes de opcionais. A primeira de entrada X-Line, a segunda XR, ambas com motor 1.4 e por fim a Escapade com motor 1.6 e 6 válvulas. A proposta da Peugeot Rogar não era ruim. A parte traseira tinha a maior caçamba da categoria na época. Ela só perdia um pouco em comprimento para Courier, mas em questão de volume e capacidade de carga na versão X-Line era imbatível. Uma das maiores sacadas é utilizar a suspensão traseira da Partner, o furgão de carga que já tinha um bom histórico desde 1999 testando esse tipo de suspensão. Graças a essa suspensão, a caçamba não tinha aquelas torres, como a gente via na Strada e na Saveiro também. Já a cabine era mais do que conhecida do 206 e 207, mas diferente da Courier, o trilho do banco era bom e ainda sobrava um espaço atrás
atrás do banco, se tornando uma carroceria ali versátil, apesar de não ser uma cabine dupla e muito menos estendida. Já a dianteira recebia pequenas modificações em relação ao 207, mas a identidade era praticamente a mesma. Mas então por que não deu certo? Além do terrível comercial de lançamento do Risotto, ela não tinha suspensão traseira do jeito que as pessoas que trabalhavam gostavam. E querendo ou não, só Estrada e Corrier tinha nessa época. Então mesmo ela suportando mais carga, ela acabava ficando com a traseira bem baixa, principalmente em relação à Estrada, que tinha esse tipo de suspensão. Outra reclamação era a questão do motor 1.4. Muitos reclamavam seu desempenho ser muito ruim. Eu vou ser bem honesto com vocês, eu tive duas Peugeot Rogar, tanto 1.4 quanto 1.6. E 1.4 nunca deixou na mão em questão de força, mesmo trabalhando diariamente ela carregada. E olha que diariamente ela subia 4 vezes por dia uma bela rua aqui de subida, Hermantino Coelho, para quem conhece aqui de Campinas. Então, de fato, não era um carro que ficava devendo, mas obviamente é um carro 1.4. E a gente fala que a 1.4 era ainda melhor para trabalhar que a 1.6, já que a 1.6 era muito ruim de saída, o torque chegava muito em alta e acabava atrapalhando para quem realmente andava carregado. No lançamento eles tentaram vender várias coisas como opcionais que acabou se tornando itens de série, como por exemplo o protetor de caçamba. Outra falha gravíssima era que na versão de trabalho não era possível colocar o nosso querido ar-condicionado. Apesar dela vir de série com bastante coisa, no caso ela já vinha com direção hidráulica, já vinha com abertura da janela traseira, já vinha com lanterna traseira de neblina, então era um carro realmente completinho. Mas não tinha opcionais, então mesmo que você quisesse colocar ar-condicionado, você não tinha essa opção, você tinha que pular para a versão acima. No finalzinho mesmo assim de produção, acho que quase ali no último mês de venda, eles resolveram colocar ar-condicionado na versão de entrada também. Esse é um dos carros que fica mais claro que eles erraram, já que de 2010 para 2011 mudaram várias coisas no carro. Como eu falei para vocês, ganhou direção assistida, ganhou relógio digital, aquecimento interno e os bancos também foram melhorados na X-Line e XR, além da versão escapada de ganhar computador de bordo. Mas não adiantou nada, em 2014 foi encerrada sua produção, vendeu apenas 12.936 carros e no mercado de hoje é uma bela opção de custo-benefício, viu? Já que é um carro que não tem segredo nenhum, a manutenção dela é exatamente do 206, 207, carros mais do que difundidos por aí. E como eu falei, suspensão traseira, se precisar de manutenção, é da Partner, que também sobreviveu aí quase 20 anos no mercado. Finalmente chegou a verdadeira família 08. O Peugeot 307 sempre foi um carro muito interessante, principalmente esteticamente. Quando recebeu o facelift, então, ficou um carro muito agradável. Porém, ele tinha um problema grave, que era a versão automática com o velho e conhecido câmbio L4. Esse câmbio automático era problemático. Ele uma hora ou outra ia dar problema, não adiantava. A vantagem dele é que para arrumar ele é muito mais barato que qualquer outro câmbio automático aí do mercado. Principalmente por ter equipado vários e vários carros de várias montadoras, inclusive montadoras que não faziam parte do grupo PSA na época. Então a Peugeot, esperta que só, colocava 1 ano de garantia no carro. Assim, vendia o carro e sabia que quando desse problema no seu câmbio automático, você já estava fora da garantia. Além de, claro, falar que não precisa trocar óleo. Tá lá no manual da Peugeot, acho que até hoje nos câmbios novos eles também falam que não precisa trocar óleo da caixa nunca na vida. Então, quando chegou o lançamento do 408, o que a gente esperava? A montadora finalmente vai pensar, né? Nossa, não deu certo, o L4 não estava dando legal, vamos fazer então o 408 usar um câmbio melhor. E foi aí que em 2011 ele foi lançado exatamente com o mesmo câmbio 4 marchas L4, no mesmo motor 2.0 16 válvulas flex, que sim, é um ótimo motor, tá? Entrega 151 cavalos, mas não combina em nada com um carro mais moderno, né? 2011 já era um carro bem moderno, o 408 é um carro bonito, modernão, mas que continuava entregando esse péssimo câmbio automático que não só deixava o carro mais manco, como muito mais gastão do que qualquer versão manual dele. Em janeiro de 2012, pelo menos chegava a versão Griff THP, que entrega o excelente motor 1.6 turbo, na época com 165 cavalos, e um verdadeiro câmbio automático de 6 marchas. Só em 2013 a Peugeot foi lá e arrumou isso daí, trazendo o câmbio 6 marchas para a versão Allure 2.0. Ou seja, mais um lançamento de carro que a Peugeot não lança como deveria ser e lá na frente arruma o problema, né, para não falar outra palavra, e já é tarde demais. O carro já não é nenhuma novidade, por mais que eles tentassem fazer propagandas aqui e ali, praticamente ninguém sabia que o 408 não era mais 4 marchas. Se você perguntar hoje para 10 pessoas na rua, eu te garanto que 9 acham que esse carro
ainda utilizava o mesmo câmbio antigo de 4 marchas. Com o Peugeot 308 foi a mesma coisa, foi lançado lá em 2012 e foi receber lá em 2013 o câmbio automático de 6 marchas. O 308 foi encerrado em 2019, assim como o Peugeot 408. E antes da gente ir para o próximo tópico, vale ressaltar que a Peugeot inventou esse negócio de nossa suspensão é mais esportiva, é mais rígida, mas na minha opinião é um dos carros mais duros que tivemos assim no mercado como um todo. A gente teve o teste do 308 do meu amigo recentemente e deu para comprovar que o carro é extremamente desconfortável na configuração normal. Bem, meus amigos, esse vídeo acabou ficando mais longo do que eu gostaria, por isso eu vou dividir ele em duas partes. Então aqui tá metade dos motivos da Peugeot não se dar bem no Brasil, mas ainda tem vários outros que a gente vai fazer na parte 2. Então se você tá gostando, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos que gostam de carro também, e meu muito obrigado por essa visualização. Um forte abraço e até a parte 2.